E com as aulas prestes a começar, agora na quinta-feira aqui em Blumenau volta a rede municipal, em todo o estado volta a rede estadual e a preocupação, claro, de muitos pais com a saúde dos seus filhos, dos pequenos. Para responder às questões dos pais e responsáveis, está aqui com a gente no estúdio do BG agora a doutora Ana Cristina de Oliveira, que é médica pediatra. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Obrigada pelo convite. Vamos começar falando de vacinação, já que falamos da febre amarela agora há pouco, já falamos antes, do coronavírus. Então, para os pais agora que estão acompanhando e vão deixar os seus filhos agora retornar para as escolas, muitos vão pela primeira vez para a creche ou para a escola normal também. O que os pais precisam saber e o que costumam esquecer sobre vacinação, doutora? Normalmente eles têm lembrado bastante, a unidade de saúde, as campanhas têm lembrado bastante em termos de atualização da caderneta de vacina. No momento agora o foco está sendo mais a febre amarela e então, como foi mencionado anteriormente no bloco anterior, com a febre amarela se faz com 9 meses e depois o reforço com 4 anos. E o sarampo, que é uma doença que no Brasil já foi extinta, em alguns países tem casos de sarampo, então com a globalização é importante que o sarampo seja, que as pessoas levem os seus filhos à unidade de saúde para checarem a vacina de sarampo. E o sarampo, então, é feito com 1 ano de idade, com a vacina triviral, e depois o reforço com 15 meses, que é a triviral mais a varicela, seria a tetraviral, tá? Então, basicamente, agora a gente focando a febre amarela. E as escolas têm o incentivo de só matricular as crianças com a caderneta de vacinação atualizada. Então, isso também é um reforço para nós, em termos de saúde pública. Doutora? Exatamente. É para incentivar os pais, a darem corretamente a vacina aos seus filhos. E tem muitos pais, isso deve chegar no consultório da doutora também, pais que às vezes têm medo da vacina, recebem alguma corrente ali no WhatsApp, vê na rede social. A vacina não faz mal para a criança, doutora? Não faz. Infelizmente, isso é uma realidade que em algumas situações a gente acaba se deparando. O modo de prevenção de uma doença, na realidade, é a vacina, né? Então, a gente vacina com o vírus vivos atenuado, ela vai formar anticorpos, mas não vai fazer a doença. Então, isso é muito importante para que as nossas crianças não adoeçam e que a gente consiga erradicar essas viroses comuns aí mundialmente. Então, a gente já vai falar daqui a pouquinho sobre viroses agora na escola, voltando, a sala de aula, todo mundo junto. Daqui a pouco a doutora Ana fala sobre isso, mas agora vamos já ver uma pergunta aqui no nosso WhatsApp. A Regiane mandou aqui uma questão. Gostaria de saber se aquela vacina que os bebês tomam no braço para ficar a marquinha é obrigatória ficar a marca. Meu bebê tomou a vacina e até agora não ficou a marquinha. Ele tem 1 ano e 1 mês. Obrigado a Regiane pela participação. Essa vacina, Regiane, que você está comentando, é do BCG, que é dado ao nascer. Então, antigamente, essa cicatriz era obrigatória, atualmente não é mais obrigatória. Então, o fato de não ter a cicatriz não quer dizer que a vacina não foi eficaz. A criança está imunizado contra o BCG. Muito bem. Agora, quinta-feira, voltam as aulas aqui em Blumenau, na rede municipal, como já falei antes, na rede estadual, volta em toda Santa Catarina na quinta também. Aí tem as escolas particulares. Que recomendação, doutora, que a senhora deixa para os pais? Que cuidados são necessários? A alimentação, a higiene também das crianças? Existem as doenças comuns do verão e as doenças comuns do inverno. Então, no verão, o que a gente encontra mais? São as gastroenterites, diarreias e vômitos, normalmente virais. E não esquecendo também que tem as alimentares. Então, muito cuidado na preservação, na manutenção e na preparação dos alimentos. Higienização do alimento. Eu até sempre indico fazer uma higienização de coisas que a gente vai consumir de modo cru, verdura, legumes, as saladas. Então, higienização com hipoclorito, que é a água sanitária, para cada litro de água, umas 5 gotinhas de água sanitária, deixa 15 minutos ali e aí depois pode fazer o consumo. Não precisa lavar depois porque não tem uma quantidade de cloro tão excessiva. O armazenamento do alimento também na geladeira é comum que as pessoas na pressa acabam pegando aquela sacola de supermercado direto na geladeira. Então isso também é um foco de infecção, de contaminação ali do alimento. Junto com as doenças também de verão, nós teríamos as conjuntivites, comuns assim, piscina, praia, não tem higienização adequada, areia da praia contaminada, a criança esfrega o olhinho, acaba pegando uma conjuntivite, isso vai passando de uma pessoa para outra também, se não fizer a higienização adequada das mãos, por exemplo. Teria o problema de as micoses, de modo geral, da pele, muito suor,
hidratação excessiva, então principalmente em dobra de bebês, de criança, então a gente tem na região inguinal, na virilha, dobra de cotovelo, às vezes atrás da orelha, do pescoço, a gente tem com uma certa frequência esse tipo de micose. As otites também, claro, né? Piscina, a criança só mergulha, praia, acaba mergulhando, então isso é uma coisa frequente. Então são muitas coisas, muitas doenças que a gente tem que atento, ficar né, em foco, doutora? exatamente. Tá bom, vamos dar mais uma olhada aqui no nosso telão para mensagem, participação aqui dos amigos e amigas do BG. Maurício pergunta para a doutora Ana o seguinte: boa tarde, achei muito interessante sobre a matrícula com carteira de vacinação em dia. As vacinas são fornecidas nas unidades de saúde? Sim, né, doutora? Maurício, todas as vacinas do sistema público eles fazem uma cobertura vacinal bastante interessante. É só seguir a unidade de saúde, que eles já colocam ali a data da próxima ida ao posto de saúde da unidade, aí tranquilo, pode fazer tranquilo. Ela dá uma cobertura boa. Mãe, basta procurar a unidade de saúde de referência e fazer a vacinação. Leva a carteirinha, sempre a carteirinha, e estão aptas ali para fazer colocar em dia a atualização da caderneta. E muita saúde, então, para as crianças, né, agora nessa volta às aulas. E disposição, né, doutora? Vai estudar bastante. E à disposição, com certeza. Obrigado pela sua participação, até a próxima. Obrigada. Fica um pouquinho com a gente aqui, doutora Ana Cristina de Oliveira, médica pediatra, né, que esteve ao vivo aqui no Balanço Geral, tirando dúvidas e, claro, prestando serviço para quem está ligado no Balanço Geral.